Pessoas, ingressando de fato no capítulo 32, eu acabei fazendo uma introdução. Moisés ele vai trazer o relato e ele vai dizer que após essa despedida de Labão e Jacó, Labão retorna para a sua terra e Jacó, consequentemente, vai seguir viagem rumo à casa de seu pai. Nesse percurso, logo após essa despedida, ou essa decisão de Jacó de seguir adiante, a Bíblia vai dizer que Jacó vai ter um encontro com alguns anjos. Isso vai estar logo nos primeiros versículos. A expressão que é usada é: anjos lhe saíram ao encontro. Jacó vai perceber a presença desses seres celestiais e após perceber a presença desses anjos, ele vai dar o nome ao local que ele estava de Manaim. Existem duas interpretações em relação a esse nome. A primeira é o que a Bíblia traz. Jacó ele vai dizer que ali era o acampamento de Deus e devido a esse local que ele estava ser o acampamento de Deus, ele vai dar esse nome de Manaim. Só que quando a gente vai para o hebraico, essa palavra ela vai representar acampamento duplo ou dois acampamentos. A ideia que é trazida, pessoas, logo aqui no início do capítulo 32, é que na cabeça de Jacó havia dois acampamentos. Um que era o acampamento dele, o acampamento de pessoas, e o outro era o acampamento dos anjos. Ou seja, por isso que no hebraico essa palavra Manaim vai representar dois acampamentos, o exército duplo, que seria aí o exército de anjos e o exército que era o clã de Jacó. Eu quero de início já trazer uma lição aqui desse texto, ou dessa expressão, que é a seguinte: em todos os momentos das nossas vidas, ainda que a gente não perceba, nós temos anjos ao nosso redor. E quando eu falo anjos, pessoas, eu não estou me referindo a um anjo apenas. Eu falo que assim, a maioria das pessoas, elas irão ter em mente de que nós temos um anjo, que é o anjo da guarda. Eu já falei aqui em vídeos anteriores, nós temos também o anjo relator, que é o anjo responsável, vamos colocar de uma forma bem simples, responsável por anotar todos os atos da nossa vida ou tudo aquilo que a gente faz. Esses dois anjos, eles é certeza de que eles nos acompanham. Só que nós temos outros anjos, ou seja, nós temos exército de anjos que estão ao nosso lado, nos protegendo e nos dando livramento a todo momento. E aí Jacó, por algum motivo, Deus abre os olhos dele e ele vai perceber esses seres de outra dimensão, ou Jacó vai perceber a presença desses anjos. O que eu quero colocar aqui é que da mesma forma que anjos estavam acompanhando a Jacó, existem anjos também que estão te acompanhando. Basta para você ter uma proteção especial desses seres, você se entregar a Deus, confiar em Deus, e dessa forma nenhum mal vai tocar você. Por que eu estou trazendo, galera, essa ideia de que nenhum mal ele vai tocar você? Porque Jacó ele estava indo se encontrar com o seu irmão e existia, de certa forma, um temor ou um medo de Jacó em relação ao seu irmão, e nesse momento Deus abre os olhos dele para que ele perceba que ele não estava sozinho, mas havia anjos o acompanhando, ou seja, ele não deveria temer. Mas mesmo assim, ele vai sentir uma certa angústia. O interessante é que Jacó, nesse momento, após perceber a presença desses seres celestiais, e após nomear o local que ele estava, de Manaim, se vocês estão escutando aqui, pessoas, começou a chover, só que eu vou continuar o vídeo porque eu não quero quebrar a linha de raciocínio. Após Jacó ele perceber e nomear esse acampamento, ele vai enviar alguns mensageiros ao seu irmão, ou seja, ele vai chamar alguns homens dentro do seu clã e vai pedir para esses homens ir ao encontro de seu irmão
Esaú. O interessante é que entre o local, galera, que Jacó estava, que era Manaim, e o local onde o seu irmão estava, que era Seir, existia uma distância muito curta. Seria aí pouco mais de 5 dias de viagem, a depender do ritmo que esse mensageiro viajasse. Pessoas, quando Jacó ele manda mensageiros até Esaú, existe uma intenção por trás dessa atitude de Jacó. Primeiro que a mensagem que Jacó ele vai mandar para o seu irmão é a seguinte: ele vai dizer que ele hoje era um homem rico, ele tinha diversas posses, tinha camelos, cabra, tinha diversos escravos, só que ele fala também para esse mensageiro dizer que ele era servo de Esaú, ou seja, ele servia a Esaú. E a tentativa aqui de Jacó é, de certa forma, impressionar o seu irmão, mostrar que ele era um homem extremamente rico, só que ao mesmo tempo ele está dizendo: eu sou teu servo, Esaú, eu sou subordinado a você. E dessa forma, na cabeça de Jacó, ele acreditava que ele iria acalmar ou aplacar a fúria que existia no coração de Esaú contra ele. E esses servos, eles irão até Esaú, e quando eles encontram a Esaú, Esaú ele não se manifesta, ou seja, Esaú ele não vai dizer nada. Só trazendo aqui a ideia, pessoas, lembrem que o acampamento ele vai seguindo, ele para, acampa durante a noite e durante o dia segue viagem. Esses mensageiros eles iriam ali a cavalo, então o percurso era mais rápido. Por que eu estou falando isso? Esses mensageiros, eles chegaram, deram a mensagem a Esaú, e após Esaú não respondeu, não se manifestar, eles voltam até o acampamento de Jacó. Quando eles voltam, eles irão dizer a Jacó o seguinte: ele vai falar: olha, Jacó, a gente foi até Esaú, a gente entregou a tua mensagem, só que Esaú não disse nada, e ele vem com um exército de 400 homens até você. E aí nesse momento Jacó é tomado por um medo muito grande, ou seja, ele vai sentir medo porque Esaú estava indo ao encontro dele, só que Esaú não estava indo sozinho, Esaú estava levando um exército de 400 homens, ou seja, Jacó ele deve ter pensado o seguinte: se Esaú está vindo com 400 homens ao meu encontro, provavelmente Esaú vai destruir o meu clã, Esaú vai me destruir, vai destruir a minha família. E aí, após ele receber essa notícia, pessoas, Jacó ele vai dividir o seu clã em 2 grupos. Ele vai mandar um grupo mais à frente e um outro grupo vai ficar um pouquinho mais atrás. Qual que era a ideia de Jacó ao dividir o seu clã em 2? Primeiro, era minimizar as perdas. Se Esaú de fato fosse destruir o clã dele, quando o primeiro grupo fosse atacado, o segundo conseguiria fugir. Ele conseguiria minimizar essas perdas, não só em relação aos rebanhos, mas em relação ao ouro, a prata que ele tinha, e ele conseguiria também salvar parte do clã. Eu falo salvar o patrimônio humano, que seriam as pessoas, sua família, seus filhos, seus escravos. Galerinha, eu vou fazer um corte aqui no vídeo e a gente continua, e aí no próximo vídeo já venho com as lições em relação a esse momento, esse medo que Jacó ele sentiu em relação ao seu irmão. Beleza?